Eu encontrei a Secretaria de Estado da Cultura, em primeiro lugar, sem recursos humanos qualificados e em quantidade suficiente para responder àquilo que são os desafios que a cultura, enquanto estrutura governamental, enfrenta e deve enfrentar nos próximos tempos. Isto é um dos primeiros aspectos, uma das primeiras notas daquilo que eu encontrei na Secretaria de Estado da Cultura. Sem recursos humanos qualificados e em quantidade suficiente para responder aos desafios. Igualmente encontrei uma Secretaria de Estado sem pacotes legislativos suficientes e sem uma regulamentação do setor. Isso é um dos aspectos estruturantes do setor. Obviamente que o Estado não se faz sem pacotes legislativos e sem a sua própria regulamentação para permitir que os operadores do setor possam funcionar dentro dos limites legais, não é? Para que toda a sua ação seja uma ação legal e uma ação que promova o desenvolvimento do setor. Um terceiro aspecto que encontrei na Secretaria de Estado é também ser uma carta política que seja orientadora do próprio setor. Este é um dos aspectos mais frágeis que encontrei na Secretaria de Estado, porque basicamente tudo que foi-se fazendo estes anos todos, foi sendo ações mais avulsas. Não existe uma política da cultura que seja capaz de orientar todas as ações que vão se decorrendo neste setor. Um último aspecto, ou penúltimo aspecto que eu encontrei, que aspectos importantes que eu encontrei na cultura, tem a ver com falta de infraestruturas. Hoje, infelizmente, para toda a ação que tem a ver com a cultura, não existem infraestruturas que possam responder a essas ações. Aqui falo concretamente de um espaço como um Museu Nacional, por exemplo, que não existe. Existe um cantinho para o museu, não existem salas de cinema, não existe Biblioteca Nacional, digno desse nome, não existe um Palácio da Cultura. Enfim, falta de facto infraestrutura, até o espaço para se poder intervir enquanto Secretaria de Estado da Cultura, digamos assim. Faltam edifícios que possam responder a essas necessidades. Um outro aspecto também estruturante, que convém aqui deixar o reparo, é que não encontrei um tostão num cofre, caso exista algum cofre relacionado com a cultura ou contas bancárias relacionadas com a cultura. Não existe, entretanto, nada que nos indique, ou seja, estamos a começar uma estruturação do setor da cultura basicamente do zero. É claro que, mesmo não estando em números suficientes e em quantidade suficiente, quantidade suficiente e a qualidade suficiente de que o setor irá precisar, mas existem recursos humanos na casa, é preciso ir resgatar esses recursos humanos e poder rapidamente ter noção. É um dos primeiros passos que devemos, é ter noção de quais são os recursos que existem e que possam responder claramente às necessidades. Então, é dos primeiríssimos desafios, é a questão de poder identificar e ter noção da necessidade que teremos em recrutar novos recursos humanos para a casa, digamos assim. O segundo desafio é, num curto espaço de tempo, e isto de facto foi feito, é a questão de elaboração da nossa visão política para o setor. Porque, como eu disse, é um setor que não tinha nenhuma carta política orientadora, então precisamos, no imediato, aliás, tivemos que elaborar uma visão política que seja capaz de orientar a ação governativa durante os próximos 4 anos. O terceiro desafio imediato tem a ver com a capacidade de mobilização de recursos materiais para poder fazer face a essas necessidades no imediato. Aqui ainda nem estamos a falar do curto prazo, estamos a falar no imediato. Então, esses são os 3 grandes desafios imediatamente que devemos fazer face
após a nossa chegada à Secretaria de Estado da Cultura. Um dos primeiros passos, e um passo vitorioso, foi a questão de podermos apresentar e aprovar a nova orgânica do governo e a nova orgânica do setor, que espelha aquilo que é a nossa visão e aquilo que é a ambição que temos no setor. É um primeiríssimo passo, conseguimos destacar aqui duas ferramentas importantes em termos da orgânica, que é a questão de criação de uma nova Direção-Geral, que é a Direção-Geral do Património Cultural, que vai ser das nossas grandes apostas nos próximos tempos, poder não só inventariar aquilo que já existe enquanto património cultural, mas considerar aquilo que existe, é conhecido, mas legalmente não está constituída, não está considerada como um património cultural. E aqui estamos a falar das duas dimensões, não só a dimensão material, como a dimensão imaterial. Não é? Esta é a primeira conquista desses primeiros 30 dias de governação. A segunda, que está intimamente ligada com a primeira, tem a ver com a nossa visão política. A nossa visão política assentada nos 5 pilares que nós temos para o setor da cultura nos próximos 4 anos. Criamos a nossa visão que irá depois irá ser materializado em programas setoriais muito concretos. Não é? Este é o segundo aspecto, que tem a ver com a questão da promoção dos símbolos nacionais, e aqui volto a referir, estamos a falar da nossa bandeira, estamos a falar do nosso hino nacional, estamos a falar do nosso Amílcar Cabral e estamos a falar das nossas línguas, do português, do crioulo e das línguas maternas. Não é? Tem a ver com a questão da promoção de indústrias criativas e formação profissionalizante, que é um único pilar, mas absolutamente esperamos nós poder concretizar isso em programa setorial de governação, que é extremamente importante. Depois a questão de promoção do diálogo e de mudança de comportamento, porque a cultura faz-se também mudando o comportamento. É por isso que queremos que a cultura esteja e seja o vetor de transformação social. A questão de valorização e de promoção dos nossos ativos culturais é o quarto pilar. Depois o último tem a ver com a edificação, porque de facto faz-se também a cultura no espaço, em espaços e espaços em edifícios. Nós temos essa carência da questão de edificação, a questão de estimulação da formação de base e estímulo à criatividade. Estes são os 5 pilares que nós conseguimos elencar e conseguimos criar em grupo, e já foi aprovado, entretanto, pelo próprio governo. Um outro aspecto tem a ver com primeiros passos que nós demos na nossa diplomacia política. Recebemos o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal na semana passada e, consequentemente, também fizemos uma viagem rápida a Portugal para podermos consolidar alguns aspectos aqui discutidos. E aqui ressalvo, assim de forma muito rápida, está em concretização um protocolo de acordo com uma autarquia portuguesa, que é Torres Vedras, que nos escancarou basicamente a porta em termos de cooperação cultural e também nos fez numa forma de concretização daquilo que são as nossas aspirações e aspirações dele. Convidou a Guiné-Bissau para ser um país convidado no Carnaval de Torres Vedras, que é dos carnavais mais mediáticos de Portugal, que tem tido muito reconhecimento em termos da sua organização. É onde também iremos promover nosso intercâmbio para perceber a melhor forma como tem organizado, sem imiscuir naquilo que é a base cultural do nosso próprio carnaval. Estes são dos ganhos que nós tivemos nestes 30 dias, sem entrar em grandes pormenores, mas é aquilo que resume o que nós pretendemos e aquilo que nós já conquistamos nestes primeiros 30 dias de governação. É inadiável a questão do setor da cultura ter uma carta política. Basicamente, o que queremos aqui eliminar é toda uma leque de ações esporádicas. Não faz sentido estarmos a agir
com questões laterais, todas as questões acabam por ser importantes. Obviamente que não queremos discriminar nenhum subsetor, nenhuma ação que possa ser importante, mas é fundamental que todas as ações estejam estruturadas numa carta política e possam poder responder dentro de um quadro, de um programa e de vários projetos que iremos levar a cabo. Então, é absolutamente fundamental e inadiável termos uma carta política da cultura que nos oriente, ou que oriente toda a ação que irá decorrer no setor da cultura. É inadiável a questão de termos infraestruturas para responder, para oferecer, estimular mais prática cultural e podermos também responder àquilo que são necessidades culturais. E aqui destaco mais uma vez, é fundamental termos uma biblioteca nacional que possa promover uma rede de bibliotecas no país inteiro, porque aqui não estamos a falar só de uma necessidade de Bissau, mas estamos a falar de necessidade do país. Mas precisamos dar o primeiro passo alavancando uma biblioteca nacional e a partir da biblioteca nacional criar condições para que se instale, para que possamos ter bibliotecas municipais, digamos assim, que possam responder todas as necessidades nos setores do país. É inadiável termos um museu nacional. Temos algumas expressões, como eu disse há bocado, temos um museu etnológico que ainda é uma espécie de pequena representação daquilo que nós podemos ter enquanto museu nacional. É uma agregação de vários museus que possamos ter representado em Bissau, mas também com réplicas no interior do país. É absolutamente fundamental que nos próximos tempos possamos ter espaços como cinemas para fazer uma oferta cultural cinematográfica a todo o país. Começando, mais uma vez, temos algumas características e temos algumas ofertas para o público de Bissau, porque é maioritariamente onde temos a maior parte da população da Guiné-Bissau, mas, entretanto, não iremos descurar com toda, e é nossa ambição, ter um espaço de cinema em todas as regiões do país. Isto é absolutamente inadiável. Em termos de promoção dos nossos ativos, está na hora de podermos consagrar o nosso carnaval. Por isso também, na nossa própria orgânica, criamos, porque já estava mais do que na hora, de uma agência do carnaval. É a agência do carnaval e das festividades, onde nós iremos também concentrar todos os esforços para promoções dos festivais culturais e gastronómicos que irão acontecer no país. A questão da cultura, como eu disse, assumimos que será um vetor de transformação social do nosso povo. Terá como um dos parceiros estratégicos, a nível do próprio governo, a questão da sua implementação para e passo com também a área do turismo e a área do desporto. Significa que, obviamente, que não iremos andar sozinhos, teremos sempre nossos parceiros connosco, sem esquecer que assumimos a inversão da pirâmide, a inversão de paradigma. Vamos deixar de ver cultura como parente pobre em termos de governação e em termos de produção de riqueza. Vamos passar a ver a cultura como fator de promoção da riqueza nacional. E isto queremos implementar já com alguma estruturação também estatística já no próximo carnaval. Estes são dos aspectos que achamos absolutamente inadiáveis para esta governação, ou seja, para estes 4 anos. Estes elementos são absolutamente inadiáveis.